Certo. São experiências constantes, né? Elas nunca acabam, né? Como eu disse, é uma coisa que a gente precisa aprender a lidar, que são com as traições, né? As pessoas que estão caminhando com a gente ali. Você acredita que ele está com você porque realmente ele acredita em você, que ele é seu amigo. Você abre o coração, abre a casa para as pessoas e no final das contas as pessoas estão ali mais por oportunismo, né? Porque as pessoas se aproximam também pensando que pode ter alguma projeção. Infelizmente dentro da igreja tem muito isso ainda de cargo, né? Satanás, na verdade, diz que Satanás ele aumentou o seu comércio, né? A iniquidade de Satanás, na verdade, foi negociar o serviço dele no céu. Porque o reino de Deus é um reino de trabalho. Jesus fala, ele chamou a gente para trabalhar. Nós somos trabalhadores na seara dele. Só que Satanás ele não tem um reino de trabalho. O reino de Satanás é um reino de serviço. Então ele começa a colocar preço no serviço. Ele começa a dimensionar a capacidade que ele tem pelo serviço que ele executa. Então as pessoas muitas vezes elas se aproximam, elas acreditam que é o mérito do serviço que colocam elas numa posição. Se esquece que é um reino de filhos, que a gente está trabalhando como herdeiro numa coisa que é do pai. Então muita gente na igreja ainda fica ali procurando por cargo, por fama, por espaço, né? Tem essa coisa ruim ainda, infelizmente, dentro da instituição. Então tem muita gente que se aproxima da gente, Douglas, e que tá vendo isso. O cara tá vendo o palco, o cara tá vendo ali o cargo, o cara tá vendo se você vai separar ele, vai falar que ele é pastor agora, ou se você vai dar uma liderança para ele. Ele não se aproxima pelo trabalho de irmãos ali na obra de Deus, ele se aproxima pela projeção que o serviço traz, pelo mérito. Então, e a gente não consegue nem sempre decifrar isso. Então, quando as pessoas têm esse coração, e aí ele tá ali ralando, ele fala, não, eu tô ralando, eu vou ser promovido. Mas, de repente, Deus dá uma direção numa pessoa que não era ele. E a outra pessoa assume uma posição, então gera aquele tipo de ciúme. Aí o cara fala mal, semeia discórdia, sai da igreja. Essas dores ao longo da liderança são coisas que a gente precisa sempre estar lidando com elas e vencendo e não permitindo ter um coração amargurado. Porque senão alguém te fere aqui e ali você tá dando burdoada nos outros, aí você não abre mais o coração para um relacionamento. Eu acredito que a soma desses processos ao longo de uma liderança, eu pastorei tem quase 15 anos agora, então isso vai de alguma forma calejando muita gente que vai se fechando, vai se isolando, vai abrindo mão de ter relacionamento. Então o cara começa, eu só vou até aqui, eu não vou mais me envolver, não vou abrir mais meu coração para não correr o risco de ser ferido. Só que automaticamente, da mesma forma que você se bloqueia para não ser ferido, você se bloqueia também para viver novas experiências. Uhum. Então eu acredito que essas experiências de gente que você acreditava que te amava, que estava com você, e de repente o cara vira as costas, sai falando mal de você e falando mal daquilo que o cara até de repente ajudou a construir, trabalhou e viu que não era aquilo. Então isso dá umas pancadas na gente que tendem a nos desanimar. Mas eu sempre, todas as vezes que eu experimentei esse tipo de situação, eu sempre lembrei que a liderança não era minha. A autoridade é delegada. Essa pessoa ela não está aqui, não é pessoal, não é contra o neto. É contra a função que o neto executa aqui. Essa autoridade não é minha, essa autoridade é de Deus. Então, quando alguém se volta contra essa posição, porque liderança é uma função, né? Não um cargo, não, é uma função. Quando alguém se volta contra essa função, eu não sou essa função. Eu sou um filho, eu sou alguém amado, minha identidade está em Deus. Então, quando ele se volta contra a função de autoridade, ele se voltou contra Deus. Então, deixa ele se entender com quem é o dono dessa função. Eu vou ficar focado em quem eu sou. Eu não sou o pastoreio que eu executo na Burn. Eu não sou o líder do louvor. Eu sou o neto, sou um filho de Deus amado, tenho a minha identidade nele. Eu sou um herdeiro desse reino aqui, fazendo essa função ou não. Então, eu acho que isso foi, e é ainda, o que tem me sarado todos os dias, porque a minha identidade está em Jesus, não está no que eu faço. Uhum. Então, se amanhã Jesus não quiser mais que eu pastoreie a Burn, cara, treina alguém aqui, eu quero que você vá para outro lugar do mundo para começar uma outra coisa, entregue isso aí para alguém, você já treinou uma liderança. Eu sempre treinei liderança para que se eu precisar sair, a coisa aconteça. Desde o começo eu falo, eu não sou pastor da Burn. Deus me chamou para pastorear o rebanho dele. Pode ser aqui, não é porque eu fundei a igreja que eu sou dono dela, né? Sou dono de igreja. Então eu sempre criei essa mentalidade. Falei, se Deus não me quiser aqui amanhã, quiser alguém melhor do que eu para esse momento, cara, minha identidade não tá aqui. Eu saio daqui e começo outra coisa. Se ele falar, não pastorei mais igreja local. Você vai pastorear agora na faculdade, que é o meu caso. Agora eu tô lá lecionando, vamos colocar graduação em teologia. Tipo o Abraham Kuyper, por exemplo, é um cara que saiu da igreja para viver o contexto educacional e político depois, dos reformadores. Não quero mais você ministrando em igreja. Se Deus me pedir amanhã para isso, cara, vai empreender de novo, continuar suas empresas, vai mudar de país, vai seguir a sua vida aqui, cara, minha identidade está nele. Então eu vou pastorear colaboradores na empresa, eu vou pastorear alunos na sala de aula. Então acho que isso, Douglas, guarda o coração da gente. Eu diria que isso eu gostaria que os líderes pudessem ter esse coração.
de tomarem as burdoadas que são em razão da sua função e não levar isso pro lado pessoal. Fala, cara, não, o cara se revoltou contra a minha função, ele não conhece meu coração mesmo ali, o neto que é pai, que é o cara que tá torcendo pelo Hexa do Brasil, que tá revoltado com os quadros políticos no Brasil agora, as minhas histórias, né? Ele não sabe aquela coisa no mundão que a galera fala, o cara vê o roxo no meu olho, aqui os tombos que eu levo, mas não vê as pingas que eu tomo, né? Assim que dizem. O cara não sabe o todo da história, o cara tá, né? O cara tá brigando com uma parte minha que não sou eu. Então eu diria que assim, isso vem muito do inimigo porque fere, né? Fere, né? Quem tá perto de você te trair. A traição eu acho que é a pior dor, que tem a dor da traição. É isso aí, turma. E esse é apenas um trechinho do episódio completo do podcast Espiritualmente, que você pode encontrar aqui no link dessa descrição para assistir quando quiser. Então curte, comenta e compartilha com toda a sua família espiritualmente para abençoar a sua vida.